Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química comigo, professor Guilherme. Na aula de hoje daremos sequência ao nosso conteúdo Funções Orgânicas Oxigenadas, onde vamos aprender mais uma função orgânica que são os ésteres. Então os ésteres é essa função orgânica caracterizada por esse grupo funcional aqui. Observem que a semelhança com os ácidos carboxílicos é muito grande. E aí já vão memorizando isso, não se esqueçam disso, porque os ésteres eles vão ser produzidos mais adiante a partir justamente dos nossos queridos ácidos carboxílicos. Lembra que os ácidos carboxílicos têm esse grupo funcional aqui, ó, que é a carboxila. Então, o que acontece aqui nos ésteres? A gente remove esse hidrogênio aqui, sobraria como se fosse o carboxilato, e aqui a gente troca isso por uma cadeia carbônica. Então, note que é como se a carboxila estivesse entre duas ramificações aqui, ó, dois grupos carbônicos distintos, que eu estou chamando do lado esquerdo de R1 e do lado direito de R2. Então, o grupo funcional dos ésteres é esse aí. Esse grupo não tem nenhum nome específico. Vocês têm que ficar atentos que nós vamos ter como se fosse aqui um heteroátomo, que é esse oxigênio que está entre dois átomos de carbono, e uma carbonila, que é o carbono dupla O. E assim a gente caracteriza a função orgânica éster. Tem que ficar atento para não confundir com os ácidos carboxílicos, como eu falei para vocês. A diferença é que no lugar do hidrogênio, eu vou ter uma cadeia carbônica, essa ramificação aqui, que pode ser alifática ou arílica, pode ter uma coisa aromática ligada aí que vai continuar sendo um éster. Vamos ver agora alguns exemplos de como fazer para dar nome para os ésteres. Gente, os ésteres vão ser nomeados da seguinte forma. Eu vou ter que dar nome para a minha cadeia R1 e depois dar o nome para a minha cadeia R2. E o nome, como é que vai funcionar? Você vai colocar o prefixo, que indica a quantidade de carbonos, do mesmo jeito, mais o infixo, mais o sufixo ato, aí a gente vai colocar o D, aí para a segunda cadeia a gente coloca o prefixo. Se tiver infixo dupla ou tripla, nessa R2 aqui você vai colocar o infixo. Se não tiver, você coloca só o prefixo mais o sufixo ila. É o nome da R1 seguido de D mais o nome da R2. Vamos fazer o exemplo para poder ficar mais claro. A enumeração da cadeia começa a partir do que seria a minha carbonila aqui, ó. Então, o meu carbono 1 sempre vai ser esse carbono aqui, ó. Esse é o meu carbono 1. Então, a minha cadeia R1, nesse exemplo, tem um carbono. A segunda cadeia, o meu R2, também tem um carbono. E aí, vamos dar nome para essa parte de cá. Prefixo para um carbono, met. Não tem dupla nem tripla entre carbonos, an. Então, a gente vai colocar... só uma coisa que eu esqueci aqui. Aqui a gente tem que colocar o oato, na verdade. Tá? O oato. Então, é prefixo, infixo mais oato, de prefixo mais sufixo ila da segunda. Então, é metan, aí a gente coloca o sufixo oato. Então, esse aqui é o metanoato, de... Agora, a gente dá nome para a segunda cadeia. Prefixo para um carbono é o met. Não tem dupla nem tripla, a gente não coloca infixo, desse caso, a gente só coloca o sufixo ila. Metila. Então, esse aqui é o nosso metanoato de metila. Essa é a nomenclatura que a gente utiliza, então, para os ésteres. Prefixo mais infixo para a primeira cadeia, mais sufixo oato, de prefixo mais sufixo ila apenas, que a gente utiliza para a segunda parte. Se tivesse uma dupla ligação aqui entre carbonos, a gente teria que colocar o en ou o in, se tivesse uma tripla, entre o prefixo e esse sufixo aqui. No caso, a gente teria que acrescentar o infixo. Vamos fazer mais exemplos. Nós temos essa segunda cadeia aqui. Vamos começar a enumerar esse lado de cá. Então, aqui tem 1, 2 carbonos. Vamos enumerar o lado de lá também. Tem 1, 2 carbonos. Prefixo para 2 é o et. Não tem dupla nem tripla, a gente usa o an. Aí, sufixo oato, etanoato. De, prefixo para 2 carbonos. Et, não tem dupla nem tripla, não coloca infixo. Termina com ila. Etanoato de etila. É o nome desse éster aqui. Lembrando que esse et pode ser trocado pelo acete. Então, isso aqui poderia ser chamado de acetato de etila. Ou acetato de acetila. Ainda poderia ser escrito. Próximo exemplo aqui. Nós temos esse éster aqui. Basta enumerar, então, 1, 2, 3, 4. Aqui tem 1, 2, 3, 4 também. Prefixo para 4 é o but. Não tem dupla nem tripla entre carbonos an. Sufixo oato. Butanoato de. Prefixo para 4 carbonos, but. Não tem dupla nem tripla nem nada, a gente coloca, tem apenas ligações simples, coloca só o sufixo ila. Butanoato de butila é o nome para esse éster. Agora um exemplo um pouco mais complexo, porque tem ramificações, mas como é que a gente faz? Normal, segue as mesmas regras que você já sabe, que você já aprendeu comigo. Enumera 1, 2, 3, 4, 5. E a gente começa enumerando daqui, gente, porque o grupo funcional está aqui, ó. Esse é o grupo funcional, é por isso que a gente começa a enumerar daqui, ok? E aqui, essa cadeia aqui, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. E aí vamos lá. Ó. Na R1, que é esse lado de cá, eu tenho essa ramificação, que é o metil, no carbono 4. Então aqui é 4 metil. Agora vamos dar nome para essa cadeia R1. Prefixo para 5 é o pente. Não tem dupla nem tripla, a gente usa o an. Sufixo oato. 4 metil pentanoato
D, agora vamos para essa cadeia, ela também tem uma ramificação aqui no carbono 6, então a gente coloca 6-metil, prefixo para 9, non, não tem dupla nem tripla, a gente coloca o ila. Então esse monstrinho tem o nome 4-metil pentanoato de 6-metil-nonila, é o nome desse éster aqui, segundo a IUPAC. Mais um exemplo, agora um pouco mais complexo, observem que está ficando mais complexo cada vez que passa, mas você já está fera em nomenclatura. Enumera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enumera de cá também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora vamos dar o nome. Primeiro para R1, esse lá de cá. Não tem ramificação, só tem apenas insaturação. Prefixo para 6 carbonos é o X. Tem dupla, ela está lá no carbono 3, então 3-en. Aí sufixo oato. Então, X3-enoato de... Agora esse lado de cá, tem duas ramificações, ó, uma no 3 e uma no 4, além disso tem insaturação aqui no carbono 4. Então vamos lá, ó, 3,4 dimetil, 3,4 dimetil, prefixo para 9 carbonos, non, tem uma dupla no carbono 4, então tem que colocar 4, en e o sufixo ila. Então esse aqui ficou grande. X, porque aqui, ó, do lado de cá, no R1, são 6 carbonos, no carbono 3 tem uma dupla e é um éster, né, oato, D. R2, ó, no carbono 3, aqui, e no carbono 4, eu tenho duas ramificações metil, por isso 3,4 de metil. Essa parte da cadeia aqui, ela tem 9 carbonos, non, e no carbono 4, aqui, eu tenho uma dupla, e a terminação da R2 é ila. X3-enoato de 3,4 de metil, non 4-enila. Seria o nome para esse éster aí. Bem complexo, né? Porém, vocês viram que é bem simples de também dar um nome para esse composto. Agora, nós temos também a possibilidade de ésteres cíclicos. Os ésteres cíclicos, nós os chamamos de lactonas. É o nome que nós damos para os ésteres cíclicos. E como é que a gente nomeia as lactonas? Existem várias formas da gente dar nome para as lactonas, tá, pessoal? Esses compostos aqui, de forma genérica, a depender do tamanho do ciclo éster aqui formado, você pode chamar de alfa, beta, gama, delta. Por exemplo, quando ela tem 5, igual vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui, esse carbono seria o carbono alfa, esse aqui o beta, esse aqui o gama. Então, esse aqui seria uma gama-lactona, esse primeiro composto, quando eu tenho um anel de 5 membros. Quando eu tenho um anel de 6 membros, esse carbono aqui seria o carbono alfa, esse aqui o beta, esse o gama, e esse aqui o delta. Então, essa aqui seria a delta-lactona. Essa aí é uma nomenclatura não convencional. Mas a forma convencional mais aceita pela IUPAC, você tem que fazer da seguinte maneira. Vamos lá. Vamos começar com esse aqui que é menor. Vamos enumerá-lo, colocando aqui a cor verde. Isso aqui vai ser o seu carbono 1. O carbono dupla O vai ser o 1. Aqui, onde tem esse oxigênio, nós sabemos que era para ter um carbono aí, mas, no entanto, está sendo substituído pelo oxigênio do éster. Você vai chamar isso aqui de 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente escreve assim, ó. O 2, em vez de ter um carbono, tem um oxigênio. Então, a gente escreve, ó, 2-oxa. Então, essa parte 2-oxa, a gente está se referindo a esse oxigênio que está atuando como um heteroátomo nesse ciclo, que está deixando esse ciclo heterogêneo. Então, ó, 2-oxa, ou seja, na posição 2, eu tenho um oxigênio que está substituindo um carbono, e aí você vai fazer o seguinte, você vai considerar que agora você tem uma cetona. Olha que loucura. Exatamente. Mas não é um éster? É um éster. Só que para dar nome, você tem que fazer essa loucura segundo a IUPAC. Então, 2-oxa, ciclo, 5 carbonos, pentanona. É assim que você dá nome, então, para as lactonas, para os ésteres cíclicos. 2-oxa, está se referindo a essa parte aqui. Ciclopentanona. Esse ona está se referindo justamente a essa parte aqui. Mas isso não é uma acetona, professor. Eu sei. É só a forma recomendada pela IUPAC para a gente dar nome para as lactonas, para os ésteres cíclicos. Então, vamos ver se você conseguiu entender. Vamos fazer a mesma coisa para esse cara aqui, ó. Aqui vai ser o 1, 2, 3, 4, 5, 6. O bom é que a numeração fica fixa. Então, 2-oxa, ciclohexanona. Então, esse é o nome para essa outra lactona. Se tivesse ramificação, você ia colocar ramificação, depois o nome da cadeia principal. É assim que a gente dá nome para os ésteres cíclicos, que nós também podemos chamar de lactonas. Uma das principais aplicações dos ésteres, galera, é como flavorizantes. Então, os flavorizantes são compostos industrializados que nós utilizamos para atribuir ou para acentuar cheiro e gosto artificial aos alimentos. O carro forte dos flavorizantes que nós temos na indústria são os ésteres. Aqui eu trouxe para vocês essa tabela onde nós temos a fórmula do éster, o nome do éster e qual é o aroma ou sabor que esse éster vai atribuir ao alimento. Então aqui está o nome dos ésteres e aqui alguns sabores e odores artificiais que eles vão atribuir. Então, por exemplo, o butanoato de etila atribui o aroma / sabor de abacaxi.
Já aqui, ó, o acetato de propila, o da pera, o da laranja seria o etanoato de octila. Observem que eu tenho, então, uma variedade muito grande. O vinho, cheiro artificial do vinho, heptanoato de etila. O da rosa, nonilato de etila, essência de rosas. A menta seria o acetato de etila. Morango, aquela essência artificial de morango, etanoato de isobutila. Então, observem que os ésteres são esses compostos que atribuem aroma e sabor, e esses compostos na química nós chamamos de flavorizantes. É muito comum de ser encontrado aí, por exemplo, nos sucos de saquinho, naquelas balinhas, nos doces de uma forma geral. Então, aquele gosto e aquele aroma artificial que vocês sentem quando vocês estão fazendo a ingestão desses alimentos é devido à presença dos ésteres. Observem que aqui está colocada as fórmulas condensadas desses ésteres, mas se você quisesse desenhar um éster, a estrutura de um éster, ou a estrutura de qualquer outra função orgânica que seja qualquer composto orgânico a partir do nome, nós nunca fizemos nenhum exemplo dessa forma. Como é que você faria? Deixa eu te ensinar como é que você faz. Vocês vão ficar pasmos com o que eu vou dizer. Desenhar a molécula a partir do nome é mais fácil do que dar o nome a partir da molécula. Porque com o nome pronto, eu não preciso me preocupar com as regras. Quem vem primeiro, grupo funcional, ramificação, insaturação. Eu não preciso de lembrar. Basta eu pegar o nome e desenhar a estrutura igual eu vou mostrar para vocês aqui. Então, por exemplo, vamos desenhar aqui a essência do abacaxi, o aroma do abacaxi, que é o butanoato de etila. Nós sabemos que essa primeira parte do nome dos ésteres, como visto na aula anterior, diz respeito àquela cadeia da esquerda, o R1. E a segunda parte diz respeito à cadeia da direita, o R2. Então, eu vou começar colocando o grupo funcional no meio. Então, é um carbono dupla O com oxigênio aqui. E agora, a partir de agora, que eu tenho aqui o grupo funcional, eu vou puxar, então. But não são 4 carbonos? Então, eu vou puxar 4 carbonos para cá, ó. E enumera. 1, 2, 3, 4, para ver se você não está esquecendo nenhum. Pronto. Vamos ver se tem dupla ou tripla, ó. An é só ligação simples. O oato é da função orgânica. Então, o R1 já está pronto. Agora, o etila. Como é que eu desenho esse etila? Et não são 2? Então, é só puxar 2 carbonos para cá, ó. 1, 2. Não tem en nem in aqui, então não tem dupla. E o ila também é da função orgânica. Então, essa estrutura que foi desenhada aqui é essa molécula que atribui o aroma, o sabor artificial do abacaxi. Vamos fazer um outro aqui, por exemplo, o da laranja. Então, vamos olhar o nome. É o etanoato de octila. Então, vamos começar pelo grupo funcional, que é um carbono dupla O ligado com oxigênio. Aqui já tem um carbono, lembra disso? Então, aqui, ó, et são 2 carbonos. Então, eu só preciso puxar mais um, ó. 1, 2. Então, o meu etanoato está pronto. Octila. Oct é o prefixo para quantos átomos de carbono? 8. Então, agora, para cá eu tenho que puxar 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se tem dupla ou tripla. Octila não tem en e nem in escrito aqui, entre o prefixo e o sufixo. Portanto, está pronta a nossa cadeia. Então, esse monstrinho que nós desenhamos aqui seria o flavorizante associado à laranja. Então, vejam que é bem simples desenhar a estrutura desses flavorizantes. Então, tá aí uma primeira aplicação para os ésteres. Muito nobre, diga-se de passagem, né? Que seriam dos alimentos industrializados sem os flavorizantes, sem esses ésteres aí, não é verdade? Bom, pessoal, nessa aula de hoje eu só queria apresentar brevemente para vocês a função orgânica éster, mostrar para vocês o grupo funcional e como proceder para darmos um nome para esse tipo de composto. E na nossa próxima aula eu vou mostrar para vocês alguns ésteres e algumas aplicações muito importantes para essa função orgânica. Sendo assim, eu te espero na nossa próxima aula. Até lá, hein?